Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, Teacher Jay here. And today we're going to continue last class. We're going to correct the test. So, without further ado, let's get started. Hello people, Teacher Jay aqui. E hoje, sem mais delongas, já vamos começar a correção da última aula. A última aula a gente teve um teste, né? Tivemos 30 perguntas aí. Eu te passei as opções. E hoje nós vamos corrigir e dizer o porquê que a resposta é a resposta que é, certo? Então, se você está meio perdido, se você não sabe o que está acontecendo, você precisa ouvir o último episódio. O último episódio é imprescindível para que você entenda o que está acontecendo aqui, beleza? Vamos começar então? Vamos lá, guys. A primeira pergunta era: Look, the sun blank down. E as opções eram: Look, the sun go down, the sun goes down, or the sun is going down. A resposta correta aqui é Look, the sun is going down. Por quê? Esse look... só antes de eu continuar aqui, só para te lembrar o seguinte. Você tem as suas anotações aí da última aula, com certeza, mas se você não tem, pega aí agora as suas anotações e não esqueça de contar os seus acertos e erros. Conta quantos que você acertou e depois você vai lá no Instagram, na imagem desse episódio e comenta. Teacher, eu acertei 15 de 30, só para eu saber, tá bom? Então vamos lá. A primeira é Look, the sun is going down. Por quê? Esse look passa a ideia de que a coisa está acontecendo no momento da fala. Então, se você fala, veja, olhe, é porque está acontecendo enquanto se fala. Então, por isso que é o is going down, porque vira o present continuous, acontecendo no momento da fala. Então, olhe, o sol está descendo, o sol está se pondo. Look, the sun is going down. Beleza, então, 1C. Number 2. Did you go to work yesterday? Aí as opções, no, I didn't. No, I wasn't. No, I never. A resposta aqui é no, I didn't. Isso aqui é muito simples, a resposta é o seguinte. Essa resposta curta, isso aqui é a resposta curta. Geralmente a resposta curta se dá de uma forma que você só responde sim ou não e usa o pronome mais o verbo auxiliar. Então, por exemplo, se eu perguntar assim para vocês, do you like pizza? Você gosta de pizza? Yes, I do. Porque a pergunta foi com do, né? Do you like pizza? Yes, I do. Ou no, I don't. Se eu pergunto, por exemplo, are you Brazilian? Você é brasileiro? Você pode falar yes, I am. Porque are you é o verbo to be, então você tem que responder com o verbo to be também. Yes, I am. Ou no, I'm not. Is he American? Ele é americano? Yes, he is. Ou no, he isn't. Beleza? Então, nesse caso, a resposta é didn't. No, I didn't, porque a pergunta é com did you. Did you go to work yesterday? Você foi ao trabalho ontem? No, I didn't. Não, eu não fui. Beleza? Então, a resposta 2 é A. 2A. No, I didn't. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Se não tiver, me avisem, por favor. Number 3. Nós temos 3 opções. Go there to him. Go here to him. And come there to him. Essa daqui é uma questão mais de vocabulário. A primeira, go there, significa vá pra lá. Aí no final tem um to him, pra ele. Vá pra lá pra ele. É uma frase estranha em português, mas em inglês funciona. Tipo, vá até ele, vá pra lá até ele. Go here não existe, porque go é um verbo que espelha a pessoa. Go é vá. E here é aqui. Não tem como você falar vá aqui, né? Não tem como, porque vá é pra lá. A pessoa já está aqui. E come there também não existe, que come é venha e there é lá. Não tem como você falar venha lá, porque venha é pra cá, certo? Então a única que faz sentido aqui é go there to him. Vá lá pra ele. Beleza? Muito bem. Number 4. Those are my photos. Give A. Me it. Give me it. B. Give it to me. Or C. Give them to me. Essa daqui em aula, a grande maioria dos alunos fala give it to me. AD para mim. Aqui a resposta é give them to me. Aquelas são minhas fotos, as de para mim. Give them to me. O que é esse them? Esse them é o objeto. Então nós já estudamos isso aqui, isso é chamado de pronomes do objeto. Ou pronomes objeto, em inglês é object pronoun, é quem sofre a ação do sujeito. Então, those are my photos. Essas são minhas fotos, dê-as para mim. Sempre que
você quiser usar não é o sujeito, mas sempre que você quiser usar a pessoa depois do verbo, a gente vai usar o objeto e não o sujeito. Então, por exemplo, ela ligou pra mim. Você não pode falar she called I. Tem que ser she called me, porque a gente está usando o objeto aqui, não o sujeito. Não posso falar em português também, não posso falar ela ligou pra eu. Ela ligou pra mim, né? Been é o objeto do português. E em inglês a gente está falando aqui do objeto do pronome they, que é them. Give them to me. As de para mim. Tá? Então a number 4 é a resposta C. 5. Which boy... Aí temos as opções. Mary likes. Which boy do Mary like? Ou which boy does Mary like? Qual que é a correta? A correta é a opção C. Which boy does Mary like? Porque se você falar which boy Mary likes, which é qual, tá? Qual menino a Mary gosta? Literalmente faria sentido, mas é uma pergunta. E por se tratar de uma pergunta, precisa ter um verbo auxiliar, né? Então, aqui faltaria o verbo auxiliar. Which boy do Mary like? Tem um verbo auxiliar, mas tem um verbo auxiliar errado. O verbo auxiliar para she é does, não é do, tá? Olha, se você acompanhar as aulas do podcast aqui, você deve estar entendendo as explicações todas. Se você está um pouco confuso, peço que você volte algumas aulas aí para você entender melhor, tá? E no último, which boy does Mary like? Que menino, que garoto a Mary gosta? Nesse caso é does porque a Mary é she, né? Which boy does Mary like? Então 5, a resposta é C. Então só para revisar, chegamos no 5 aqui, as respostas até agora são 1C, 2A, 3A, 4C, 5C. Vamos para number 6. Eu vou ler as 3 opções. A. Jane never know the answer. B. Jane never knows the answer. Ou C. Jane knows never the answer. Bom, Jane knows never the answer já está errado, né? Jane sabe nunca as respostas, não combina. Aí fica entre as duas. Jane never know ou Jane never knows. Qual que é a correta? É Jane never knows. Por quê? Porque quando a frase é conjugada por ele e por ela, ou pelo it, que é ele e ela para objetos animais, a gente tem que colocar um S no verbo principal. Então, I watch TV, you watch TV, mas he watches TV, she watches TV. Sempre tem um S no verbo principal, numa frase positiva, né? Quando o sujeito for ele e ela, for he or she. Então, Jane never knows the answer. 6B. Ok? Number 7. Anne has a son. A. Her name is Edward. B. His name is Edward. Or C. Their name is Edward. A resposta aqui é simples, não tem segredo, é vocabulário, né? His. Anne has a son. A Anne tem um filho. His name is Edward. O nome dele é Eduardo. Edward, né? Enfim. Beleza. Number 8. My new dress is blue. A. My new dress is blue color. B. Ou my new dress is color blue. C. Essa daqui é aquela pergunta que você, se não tivesse opções, você nem hesitaria em responder só blue, né? Mas quando adicionam as opções, parece que você fala, ué, será? Será mesmo? Então é my new dress is blue, tá? Simples, não tem segredo. Então, 8A. Number 9. There aren't any food in the kitchen. There isn't any food in the kitchen. Ou there isn't some food in the kitchen. Então, there aren't any foods, não tem nenhuma comida. Lembrando que aqui é o verbo haver, there is e there are, né? There aren't any food, there isn't any food, or there isn't some food. Então aqui, guys, é there isn't any food in the kitchen. Opção B. Por quê? Você não pode falar there aren't any food. Porque food é um substantivo incontável. Em português é o mesmo, né? Você não pode falar, por exemplo, eu comi 2 comidas. Eu comi comidas. Eu comi comida. Singular, né? Eu vou pedir comidas. Não, vou pedir comida. Mesma coisa. Por isso que não pode ser warrant. Warrant levaria para o plural. Então é there isn't any food in the kitchen. Não há nenhuma comida na cozinha. Beleza. Number 10. Is that your father's bicycle? A. Is that your father's bicycle com apóstrofo S? B. Or is that your father's bicycle com S apóstrofo? Aqui é fácil, tá? Apóstrofo S para denotar posse. Então,
Essa é a bicicleta do seu pai. Sempre para demonstrar posse a gente coloca o apóstrofo. Apóstrofo, para quem não sabe, é aquela meio que uma aspas simples, né? E o S para demonstrar a posse da coisa. Próxima, number 11. Então tá, number 10 é B, tá? Vamos lá, vamos rever das 6 até a 10. 6 é B, 7 B, 8A, 9B e 10B. Vamos agora para 11, number 11. A, what girl is your daughter? B, which girl is your daughter? Or C, who girl is your daughter? Essa aqui é simples também, tá? Mas tem uma diferença clássica aí que alguns alunos se confundem. Qual a diferença de what e which? Ambos significam qual, só que tem uma diferença conceitual. Então, what é qual para quando as opções são ilimitadas, tem muitas opções. Então, por exemplo, digamos que eu quero saber qual o modelo do seu carro. Eu vou perguntar, hey, what is your car? Qual que é seu carro? What is your car? Pode falar, my car is a Fusca, my car is a Brasilia, né? Agora, which também significa qual, mas para quando há opções limitadas, para quando as opções são escassas. Então, se eu pergunto, which is your car? É porque possivelmente a gente está indo para um estacionamento, tem 5 carros ali. Eu pergunto, which is your car? Qual destes é seu carro? Então, which é sempre limitado, ele seria mais um qual destes, tá? Enquanto o what é bem abrangente. Fechou? Beleza, vamos lá. Então, a resposta é 11B. Which girl is your daughter? Então, aqui imagina um cenário de 2 mães na frente de uma escola e um monte de garotas saindo. Ela pergunta, qual dessas é sua filha? Which girl is your daughter? Beleza. Number 12. Julia is standing A, after Andrew, B, at back Andrew, or C, behind Andrew. Aqui é uma questão de vocabulário também, não tem segredo. Aqui a palavra é behind, que é atrás. Julia is standing, a Julia está em pé, behind Andrew, atrás do Andrew. Beleza? Muito bem. 13. Então, 12C, tá? 13. Kevin is the boy, A, of brown hair, de cabelo marrom, de cabelo castanho, with brown hair, com cabelo castanho, ou has brown hair, tem cabelo castanho. Aqui a resposta é with. Em português, a gente falaria como? O Kevin é um menino de cabelo loiro. A gente não falaria com cabelo loiro, né? Em inglês é com. Kevin is the boy with brown hair. Beleza? Number 14. Então, 13, letter B. Número 14. Number 14. He goes to the office at 8 o'clock every day. B, of clock every day. Ou C, of the clock every day. Resposta aqui é he goes to the office at 8 o'clock every day. At 8 o'clock. 8 o'clock, 8 em ponto, todos os dias. Então a opção é A, tá? Não existe of clock, nem of the clock, é o'clock. Então é esse O, apóstrofo clock. Beleza? Curiosidade, esse o'clock significa a versão curta da frase on the clock, no relógio. Number 15. I had many letters yesterday. A, I had a lot letters yesterday. Or I had a lot of letters yesterday. Qual que é a sua resposta? A resposta correta é I had a lot of letters yesterday. Eu recebi um monte de cartas ontem. Teacher, eu não poderia usar o many? A gente já falou sobre o many e o much aqui no podcast também. Na real, guys, a maioria das coisas que a gente viu até aqui, a gente já meio que citou no podcast, né? Isso é legal. Então, I had. Many é mais usado para perguntas e interrogativas, tá? Para frase positiva, a gente usa mais o a lot, ok? Então, I had a lot of letters yesterday. Beleza? Muito bem. Então, 15 letter C. Vamos ver da 11 a 15. 11A, 12C, 13B, 14A, 15C. Vamos para number 16. A, don't eat that. B, don't you eat that. Or C, not to eat that. A resposta aqui é A, don't eat that. Não coma isso. Don't eat that. Tá? Não existe don't to, nem not to. Essas opções aqui são estranhíssimas, né? Então essa de fato ficou mais fácil. Don't eat that. É o imperativo, não coma isso. Então 16A. 17. Carol, A, can read very well. Carol, can't you read very well? B. Ou Carol, she can read very well. C.
Carol can read very well. A Carol sabe ler muito bem. Esse can significa o verbo poder, mas tem vários outros usos. Então, Carol can read very well. Deixa eu gravar aqui. Então, aqui a gente está usando o can como habilidade. A Carol can read very well. Ela sabe ler muito bem, tá? Então, depois de can, não precisa colocar to. Ah, teacher, mas você falou uma vez no podcast que quando tem dois verbos seguidos, a gente separa pelo to. Sim, mas o can não entra como um verbo normal. Ele é um verbo modal e ele tem suas próprias regras. Carol can read very well. Beleza? Number 18. Stop. A. Right now. B. Stop writing now. Ou C. Stop the right now. Essa frase é legal, especialmente falada, porque tem uma frase muito comum em inglês que é o right now. Mas esse right now significa exatamente agora, bem agora. Right, R-I-G-H-T, e now, right now. Essa daqui é right de escrever. A pronúncia é a mesma, porém a escrita é totalmente diferente. Right de escrever é W-R-I-T-E. E o outro right é R-I-G-H-T. Então, stop writing now é o correto. Por quê, teacher? Depois do stop, a gente vai geralmente ter o verbo no ing. Então, por exemplo, eu parei de fumar. I stopped smoking. Eu parei de comer alface. I stopped eating lettuce. Tá? Então, depois do stop, o verbo sempre vem no ing. Então, a 18 é letter B. Number 19. She's going to come home late this evening, A. She's going to come at home late this evening, B. Ou she's going to come to home late this evening, C. Aqui é o seguinte, a resposta é she's going to come home. Quando se trata da palavra home, lar, a gente não precisa de nenhuma preposição para auxiliar o lar. Essa palavra home é muito independente, não precisa de preposição antes, não precisa de nada. Então, ela está vindo para casa, ou ela irá para casa, she's going to come home, simplesmente, tá? Não pode ser at home é em casa, imagina, ela virá em casa, ela virá para em casa, não faz sentido, e nem to home, tem que ser home apenas, então 19A, fechou? Number 20, you like a drink of water, B, do you like a drink of water, ou C, would you like a drink of water? Essa daqui, em aula, os alunos sempre perguntam. A resposta primeiro, já vou adiantar, é would. Would you like a drink of water? Você gostaria de um copo d'água? Não pode ser you like a drink of water, porque não tem verbo auxiliar, não tem nada. Não pode ser do you like a drink of water, porque seria você gosta de um copo d'água? É uma pergunta estranha, né? Do you like... se você quisesse perguntar se a pessoa gosta de água, beleza. Do you like water? Mas o correto é o C, porque você está oferecendo. Would you like a drink of water? Você gostaria de um copo d'água? Beleza. Muito bem, então, 20C. Vamos rever da 16 a 20. 16A, 17A, 18B, 19A, 20C. Vamos agora para as últimas 10. Number 21. I love trees. Eu amo árvores. She said... She said ou she say. Aqui a resposta correta é she said, é a letra B. Said se escreve S-A-I-D, tá? Disse é o passado do verbo say, S-A-Y. Então, eu amo árvores, ela disse, she said, said. Beleza? Aqui a questão de vocabulário também não tem segredo, não pode ser ela diz, é porque ela disse. Eu amo árvores, ela disse. 22, Peter. Is this pen of you? Is this pen your? Or is this pen yours? Peter, essa caneta é de você? Essa caneta é sua? Peter, essa caneta é of you? É your ou yours? Isso daqui a resposta é yours, é C. Deixa eu só conferir se eu já falei sobre isso aqui no podcast. Eu creio que já. Isso aqui é chamado de pronome possessivo do inglês, tá? Deixa eu conferir se já foi falado aqui. Se não foi falado, já fica até de ideia para uma aula futura aí. Já falamos aqui no episódio 123, Possessive Pronoun. Então é isso. Quando vem na posição final da frase, a gente não usa o adjetivo possessivo, your. A gente usa o pronome possessivo, yours. Peter, is this pen yours?
Peter, essa caneta é sua? Beleza? Então, se você tiver dúvida, volta nesse episódio aí para você conferir. Number 23. Where is the bus stop? A. Where is the bus stop? Where is the bus stop? B. Essa é estranha porque não existe. É bus, apóstrofo S. Não tem como falar dois S seguidos, né? E por último, where is the buses stop? A resposta é where is the bus stop. É muito simples. Esse é vocabulário também. Parada de ônibus é bus stop. Só as duas palavras. Bus, ônibus e stop. Parada de ônibus. Beleza? Number 24. The children are happy. They are having good time, a good time, or very good time. Aqui é uma frase pronta. Have a good time significa se divertir. Então, man, yesterday was very nice. I had a very good time. Ontem foi muito legal, me diverti muito. Então é have a good time, tá? É uma expressão pronta essa daí. Então, the children are happy. They are having a good time. Então, 24B. Now, number 25. It's very cold. Put your big... Eu vou falar a correta já, tá? Put your big coat on when you go out. Então, está muito frio. Put your... Ponha o seu big... Grande o quê? Casaco, jeans ou camisa? Casaco, né? Your big coat on. Teacher, por que esse on depois do coat? Porque uma das maneiras de você falar vestir é put on. Put on. Então é put, ponha seu casaco on. Ou seja, esse on fecha o put. Tá? Então, em inglês às vezes tem isso. Você passa uma ideia, você começa a ideia no momento da frase, você preenche e depois você fecha com o restante da ideia. Put on é vestir. Put your big coat on é vestir o seu casacão. Tá? When you go out, quando você sair. Então, a 25 é A. Então, vamos rever da 21 a 25. 21B, 22C, 23A, 24B, 25A. Agora, vamos para as últimas 5 perguntas. Vamos lá. It was a good hotel, but the food wasn't very good. A resposta é B. Era um bom hotel, mas a comida... but the food was very expensive. Mas a comida era muito cara. Não pode ser e a comida era muito cara. Fica estranho, né? Era um bom hotel e a comida era muito cara. Gramaticalmente está aceito, mas na prática não funciona. E não pode ser também era um bom hotel porque a comida era muito cara. Também não faz sentido. Então, but the food was very expensive. Letter B. Number 27. I want see that film. I want sing that film. Or I want to see that film. I want to see that film. Eu quero ver. Letra C. I want to see that film. Aqui é o seguinte. 2 verbos seguidos você tem que separar eles com o to, né? Porque o segundo não está conjugado. I want, eu quero. Mas esse ver, para você fazer o infinitivo, ou seja, a forma sem conjugação do verbo, é preciso usar o to, né? Então, I want, eu quero to see, ver. Eu quero ver aquele filme. I want to see that film. Beleza. Muito bem. Vamos lá, number 28. How old is your sister? How old has your sister? Ou how many years has your sister? Aqui também não tem segredo, é o verbo to be para falar de idade, né? How old is your sister? Só para confirmar, 27 é C, tá? E essa agora, 28, é A. How old is your sister? Quantos anos é a sua irmã? Não tem, tá? Quantos anos ela é? Vamos lá, number 29. We're going to meet them at the station, to the station, or on the station. Aqui a preposição vai ser at. We're going to meet them at the station. Sempre que você vai falar de um lugar específico, um ponto de encontro, você vai usar o at. Então, me encontre na padaria. Embora a preposição para dentro da padaria seja in the bakery, se você fala num ponto específico, um ponto de encontro, você vai usar o at. Então, nós vamos meet me at the bakery, certo? Nesse caso, we're going to meet them. Nós encontraremos eles at the station, na estação. E por último, 30. The children are not here. They go to the cinema. They gone to the cinema. Ou they went to the cinema. Aqui é they went to the cinema. Went é o passado de go.
Eles foram ao cinema, não eles vão. Eles foram, já aconteceu, porque eles não estão aqui agora. The children are not here, they went to the cinema. Beleza? Muito bem, guys. Então, ó, da 26 a 30, 26B, 27C, 28A, 29A e 30C. Agora eu vou rever todas com vocês, rever só as respostas para vocês conferirem. Vamos lá. 1, C, 2, A, 3, A, 4, C, 5, C, 6, B, 7, B, 8, A, 9, B, 10, B, 11, B, 12, C, 13, B, 14, A, 15, C, 16, A, 17, A, 18, B, 19, A, 20, C, 21, B, 22, C, 23, A, 24, B, 25, A, 26, B, 27, C, 28, A, 29, A, and 30, C. Beleza? Guys, é isso. Conforme eu falei semana passada, eu não sei se esse formato foi o melhor possível para podcast, porque pode ser que fique meio confuso, principalmente se você não lembra e você não prestou muito bem atenção na primeira aula. Não te julgo, tá? É difícil esse formato aqui, é muita leitura que é exigida para que você consiga fazer, mas eu peço seu feedback. Deu certo? Funcionou? Você conseguiu acertar bastante? Não esquece de comentar o seu número de acertos e erros lá no Instagram, eu vou colocar a imagem desse episódio. E você vai lá e simplesmente comenta pra gente saber. Beleza, guys? É isso então, a gente vai ficando por aqui. Sexta-feira a gente tem mais um episódio inédito. Muito legal, vocês vão adorar. E qualquer dúvida pode chamar a gente no Instagram. Qualquer dúvida pode mandar e-mail. Mas o Instagram é a melhor forma de contato, tá? Se você manda e-mail dos últimos tempos e eu não respondi, é porque e-mail de fato não dá pra responder. Tem milhares de e-mail. Mas no Instagram a gente responde cada pessoa. Ninguém nunca deixou de ser respondido no Instagram. A gente sempre responde todo mundo. Então vai lá e manda a sua dúvida. Beleza? É isso por hoje então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse teste. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.